Bom, mulheres, nessa manhã nós temos a honra. Fala para sua irmã, a gente tem uma honra hoje de receber o pessoal de Mesquita, a nossa igreja, CSN Mesquita, e a pastora amada de lá. Vem cá, pastora Isabela, essa mulher de Deus, abençoadíssima, e nós amamos demais. Gente, pastora Isa é minha best de anos. Ah, cadê a Maitê? Maitê, olha lá, ó. Só essa moça, gente. Eu e a pastora Sheila estávamos assim, gente, está muito grande essas crianças. Glória a Deus pela tua vida, pelo teu ministério. Estenda as suas mãos, vamos orar pela vida da pastora. Quero te convidar a ficar de pé. Amém? Essa mulher é uma mulher de Deus abençoada que o Senhor tem feito um milagre. Isso aqui é milagre vivo. Pastora, eu nunca vi um milagre. Você está diante dele. Não sei se ela vai contar um pouquinho hoje, talvez fale. Sempre conta, né? Não tem como. E é bom demais. Eu sei que o Senhor vai animar a tua fé nessa manhã. Amém? Pai querido, obrigada por essa manhã, Deus, onde o Senhor está aqui. Falar conosco, Senhor Deus, através da tua filha. Como igreja, nós estendemos as mãos e declaramos que ela é bendita do Senhor. Deus, muito obrigada porque o Senhor tem sustentado a vida dela. Senhor, a Isabela está nas suas mãos, Senhor. E a tua palavra diz que ninguém pode arrebatar das tuas mãos, Senhor. Deus, e ela está ali, cuidada, guardada, vivendo, Senhor, o que a medicina diz não impossível, mas que o Senhor diz sim é possível. Nós te bendizemos, nós te adoramos. Declaramos, ó Deus, que nessa manhã o Senhor vai usá-la com poder, autoridade, unção, graça. Deus, em nome de Jesus, que ela, Deus, possa derramar tudo aquilo que ela trouxe lá de Mesquita, Senhor, que ela tem vivido nos seus dias, no seu secreto, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós abençoamos a vida dela, declaramos que a nossa mente, nosso coração estão escondidos no Senhor agora. Senhor, fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia, bom dia, graça e paz, pode tomar seu lugar aí. É uma alegria poder estar aqui nessa manhã, né, e viver esse tempo tão precioso. Como é bom estarmos juntas, né? É um momento assim, eu falo, quando as mulheres se juntam, né, a gente move o coração de Deus, que são mulheres quebrantadas, a gente vem para cá tão desejosas de receber do Senhor. Você está assim nessa manhã, na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer, né? Então, abra teu coração para receber. Eu creio que o Senhor já preparou tudo, né? Ele sabia que você estaria aqui, foi Ele quem te trouxe a este lugar e já está tudo preparado, né? E que o seu coração também esteja pronto para receber aquilo que Deus preparou para nós nesta manhã. E eu já venho há alguns dias, né, pedindo ao Senhor para falar comigo acerca daquilo que Ele desejava falar ao nosso coração nesta manhã. E Deus me trouxe a vida de uma mulher, né, e o nome dela é Jael. Você pode repetir assim, Jael? Você já ouviu falar dessa mulher? Está na Bíblia, né? Lá no livro de Juízes conta a história de Jael. E Jael foi uma mulher assim, talvez que não tenha tido tanta expressão, né? Não é uma mulher tão conhecida, tão falada, não é uma mulher assim, não tem tantos livros ou versículos acerca dela na palavra de Deus. Uma mulher que talvez não tivesse muitos amigos, não foi tão popular, né? Mas que mulher sábia, né? Uma mulher usada por Deus. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê a história de Jael inserida na história de Débora. Olha que contraste, né? Débora, uma juíza, eu imagino uma mulher imponente, uma mulher conhecida, tão falada, né? Diz que tinha uma tamareira, uma árvore grande, bonita, né? No meio da cidade lá, no monte, já ficava em evidência, né? Débora era uma mulher conhecida. Olha que contraste, Débora e Jael, né? Débora lá no meio do povo era procurada. Devia ter fila para falar com Débora, né? Enquanto que Jael estava lá dentro da tenda, quietinha, né? Ninguém conhecia, ninguém falava, ninguém procurava. Então nós temos aqui duas histórias tão diferentes, duas mulheres diferentes, mas que
as duas foram usadas por Deus. E eu já quero começar a pregar aqui nessa manhã, né, e te convidar a olhar para a tua vida. Quem é você, né? Será que nós somos mais parecidas com Débora ou com Jael? Somos diferentes. Olha para o lado, vê se tem uma mulher bonita perto de você. Tão diferentes nós somos, não é verdade? Mas diferentes, mas todas nós somos usadas por Deus. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem propósito para você, Deus quer te usar. Você pode olhar para ela e dizer assim: Deus quer usar você? Amém? Você crê nisso? Ah, pastora, mas eu sou tão pequena. Ah, pastora, mas eu não sei falar. Ah, pastora, você sabe a família de onde eu vim. Você conhece minha mãe, conhece a história. Ah, pastora, você não sabe, minha mãe quis me abortar. Não era nem para eu estar aqui. Aleluia, glória a Deus, porque você está aqui. Porque você é um projeto de Deus. E como nós já declaramos aqui nessa manhã, nós somos cartas vivas. Querida, a melhor pregação é aquela que a gente não precisa nem abrir a boca para falar. As pessoas olham para você, olham para o teu testemunho, para a tua história, olham para a tua família, para a tua casa, né? Te vê de pé, aleluia, e já é prova viva do poder de Deus. Glória a Deus por isso. A gente sai na rua, né? As pessoas percebem, olham para a gente, elas te conhecem. Às vezes a gente nem sabe que está sendo observada, né? Meu Deus, glória a Deus por isso. O que a gente tem pregado com a nossa vida, né? O nosso testemunho, o que o nosso testemunho tem dito, não ao nosso respeito, não a respeito da nossa família, mas a respeito do Deus poderoso que nós servimos, o Deus que nos criou, o Deus que nos chamou, o Deus que nos sustenta, porque é tudo sobre Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que a nossa vida seja para o louvor e para a glória dEle. E a Bíblia diz a história de Jael, né? Essa mulher talvez sem tanta expressão, não muito conhecida, mas que foi uma mulher usada por Deus. Para quê? Pergunta, para quê, pastora? O que Deus fez através da vida de Jael, né? Essa mulher está inserida num contexto que conta aqui em Juízes, no capítulo 4, era um tempo de dificuldades para o povo de Israel. 20 anos o povo de Israel sendo subjugado, né, pelo rei de Canaã, um tempo de guerra, um tempo de opressão, talvez um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, talvez naquele tempo não houvesse paz e nem alegria. E é nesse contexto tão adverso que Jael é levantada e é usada por Deus. E aí, para quê? Para que Jael é usado naqueles dias? E o Senhor falou comigo assim: Jael foi levantada para trazer paz. E é isso que o Senhor quer fazer através da tua vida. O Senhor quer estabelecer paz em meio às guerras. E onde isso vai acontecer? Às vezes a gente pensa que é lá no lugar da guerra. Tinha um ambiente de guerra, só que olha como Deus faz, né? Deus pega Císera, que era o comandante do exército, né? O homem tão temido, procurado, diz que no meio do ambiente de guerra, o que Císera faz? Ele foge, né? Porque o povo de Israel vence aquela batalha e ele, com medo, ele foge. E aonde ele vai parar? Dentro da tenda de Jael. Misericórdia, né? Dentro da tenda. Ele corre justamente, mas por que será, né, que ele foi parar ali? E aí o Senhor usa aquela mulher, olha que coisa poderosa, Deus usa a vida de Jael para encerrar a guerra. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. A palavra que Deus colocou no meu coração é que a nossa casa não será lugar de guerras serem instaladas, mas a nossa casa será lugar de guerras serem encerradas. Você toma posse dessa palavra, querida? Guerras serão encerradas dentro da tua casa e através da tua vida. A menos provável, talvez aquela que não é notada, como era Jael, né? A menos falada, mas ela, né? Ei, é através da tua vida. Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer que Ele vai te usar para colocar fim às guerras. Querida, eu não estou falando aqui de uma guerrinha que começou ontem, não.
né? O povo de Israel estava vivendo um tempo de anos debaixo de guerra, 20 anos, uma guerra estabelecida ali, o povo sendo oprimido, subjugado, e Deus usa Jael, essa mulher, para encerrar uma guerra de 20 anos. Você entende isso? Eu não sei quanto tempo você está vivendo essa guerra, né? Na tua família, dentro da tua casa. Eu me lembrei aqui agora. Minha mãe, eu já contei isso aqui, né? Minha mãe orou pela conversão do meu pai mais de 40 anos. Você sabe o que é isso? E ela não desistiu. A gente, às vezes, desiste tão fácil, não é verdade? Há quanto tempo você tem orado? Há quanto tempo você tem clamado? Que guerra é essa que parece não cessar e não ter fim, né? Às vezes, são guerras que já duram anos, como eu estou colocando para vocês aqui, que minha mãe orou 40 anos, muitos anos, né? Mas, às vezes, a gente está vivendo uma guerra que começou ontem, e a gente já está aqui hoje dizendo, Senhor, eu não aguento mais, porque a gente reclama, não é? Já foi falado aqui, a gente reclama, a gente se queixa, né? De tantas coisas, guerras que começaram outro dia, a gente já está cansada, e a gente fala, eu não vou aguentar, eu vou morrer. O que você tem declarado? Sabe, que você se levante nessa manhã com autoridade e você declare, essa guerra não vai me matar, essa guerra não vai me destruir, não é para a morte, o Senhor não te chamou para ir para o campo de batalha. Ei, você não vai ter que usar espada, você não vai ter que lutar, o Senhor não vai fazer assim, querida. Fica parada aí, né? E o Senhor vai te dar a vitória. E sabe onde que essa vitória vai chegar? Não é lá no campo de batalha. Você não vai ter que ir para a guerra. Você não vai ter que ir para o campo de batalha. O Senhor vai te dar a vitória dentro da tua casa. Você toma posse dessa palavra? Amém? Em nome de Jesus. E eu quero ler com você lá em Juízes, no capítulo 5. Você pode abrir aí a tua Bíblia? Eu já estou pregando, tá? Aleluia. E aqui no versículo, vou ler no versículo 4, no capítulo 4, versículo 18, e diz assim, olha, e saindo Jael ao encontro de Sísera, ofereceu-lhe, entra, Senhor meu, entra na minha tenda e não temas. Ele prontamente aceitou o convite e ela o cobriu com um tecido. Então ele lhe rogou, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque eu tenho sede. E ela então abriu um recipiente feito de couro que tinha leite e lhe deu de beber e o cobriu de novo. E Sísera recomendou à mulher, põe-te alerta à entrada da tenda e há de ser que se vier alguém e te perguntar, há alguém aqui? Você vai responder imediatamente, não. Olha isso, que coisa, né? Essa mulher recebe este homem na sua tenda, na sua casa, né? E diz que prontamente ela o recebe bem. Ela foi sábia, essa mulher foi estrategista, né? Entra, meu Senhor, né? Eu imagino ela com um sorriso no rosto, né? Lindamente usa as melhores palavras para receber o inimigo, né? Ela não pertencia nem ao povo de Israel, nem ao povo de Canaã, ela estava neutra ali, né? Diz que o seu marido, ele era descendente lá de Moisés. Vocês lembram da história de Moisés? Moisés foi quem? Foi o libertador do povo. Olha que coisa tremenda. Moisés foi libertador, foi quem Deus usou para tirar o povo da escravidão. Vocês lembram da história, né? Quantos anos de escravidão lá no Egito, Deus usa Moisés. E agora aqui, estamos nesse cenário, diz que o marido de Jael era um descendente de Moisés. Olha o que Deus faz. Usa Jael agora para trazer libertação para o povo de Deus. Ela não tinha parte com aquela guerra. Mesmo neutra, ela não fazia parte de nenhum dos dois exércitos, mas Deus leva aquele homem para dentro da casa dela, para que Deus possa usar a vida dela, para dizer, eu continuo libertando, porque a obra que Deus vai fazer não é só através de nós, é através da nossa descendência. O mesmo que Deus fez na vida de Moisés, agora Deus faz através da vida de Jael, porque Deus é um Deus assim, Deus é um Deus que Ele continua fazendo, Ele é um Deus de começo e fim, Ele é um Deus que dá prosseguimento à nossa história, coisas que a gente nem sabe que aconteceu lá no passado e a gente está vivendo hoje, livramentos que Deus tem trazido para você, né? Por quê? Porque Deus fez um voto lá, escreveu uma história lá atrás,
com a tua avó, com a tua mãe, e aí você vê se cumprindo hoje na tua vida, querida, e não vai acabar em você, né? Deus vai dar prosseguimento aos teus filhos, aos teus netos, aos teus bisnetos. A gente não vai estar nem mais aqui, né? Mas tem um legado através da tua vida. Eu creio nisso, né? E assim foi na vida de Jael, e Deus usa ela com sabedoria, com estratégia. Císera chega fugindo, né, daquele ambiente de guerra e chega na casa de Jael. Aí você olha só, lugar de guerra, tem silêncio? Aonde tem guerra? Não, tem barulho. É tudo parado, quieto? Não, tem agitação, não é verdade? Tem correria, tem morte, tem dor, tem gritaria, tem sofrimento. Esse é o ambiente de guerra. É desse ambiente que Císera vem, do ambiente de guerra. Eu imagino ele correndo para sair daquele ambiente e chega na casa de Jael. A tenda de Jael tinha barulho? Não, tinha silêncio, porque se tivesse barulho ele não dormia. Era tranquilo, era calmo. Olha que oposição, né? Olha que adverso. Então, dentro da tenda de Jael, no lugar do silêncio, da calmaria, da paz, é onde a guerra é vencida. Como que está a tua tenda, né? Como que está a tua casa? Será que esse ambiente de guerra tem acontecido dentro da tua casa? Ou será que pessoas têm fugido desse lugar de agitação, de guerra, de barulho e têm corrido para a tua casa, né? Para se abrigar, procurando abrigo, procurando paz, procurando receber um copo de água, né? Porque quando Císera vem correndo, agitado, com medo, né? Oprimido, tinha se derrotado o exército, ele se refugia na casa de Jael. A primeira coisa que ele pede é o quê? Me dá um copo de água, né? Me socorre, preciso ser sedentado, eu preciso beber água, eu estou sedento, eu estou com sede, me dá um copo de água. Ela podia ter pego um copo sujo, né? Pego uma água qualquer, quente. Você já bebeu um copo de água quente quando você está com sede, naquele dia de calor? Misericórdia, é ruim, não é? Você quer tudo que você quer, um copo de água gelada. Ela podia ter dado qualquer coisa para ele, porque talvez o julgamento humano era dizer, esse aí está oprimindo o povo de Deus, eu vou dar qualquer coisa para ele, ele não merece nada. E às vezes é assim que a gente tem tratado as pessoas que têm vindo até nós pedir um socorro. E você olha e você pensa, não merece, qualquer coisa que eu der está bom. E Deus está falando para você assim, ei, é inimigo, trata com melhor. Trata como Deus te trataria, como Deus trataria, porque Deus não nos trata de acordo com o que a gente merece. Quando Jesus foi naquela cruz morrer, ele morreu por quem? Pelos pecadores, por alguém que não merecia, eu e você. E aí a gente tem um senso de justiça, não é verdade? Tão diferente do de Deus. A gente quer fazer justiça, quem é justo aqui, querido, é Deus. Né? E Jael não trata Císera como ele merecia. Ele pede um copo de água. E o que ela dá para ele? Um copo de leite. Diz que ela pega, né, um jarro de couro, que era todo preparado. Tem toda uma história nisso aqui, né? Não foi qualquer lugar. Era um jarro preparado. Coloca o leite ali e entrega para ele o melhor. Ele já deve ter se surpreendido aqui, né? O que está acontecendo? Será que essa mulher está querendo alguma coisa, né? Segundo as intenções, ele já deve ter ficado com uma pulga atrás da orelha. Dá o leite, aí depois ela oferece um lugar para ele deitar. E pega uma coberta, e ela cobre ele, ela serve, ela cuida. E aí, no momento oportuno, diz a palavra, né? Se você continuar lendo, diz que ela então pega uma estaca da tenda. Aquilo que sustentava a tenda, naquela época você sabe a história, né? Toda hora, monta, desmonta a tenda, né? Ela devia ser especialista em montar e desmontar. Ela sabia o que ela podia tirar para que a tenda não caísse. A estaca certa, ela retira e com aquela estaca, ele estava dormindo. Não podia ter barulho, estava silêncio. Ela tinha que fazer tudo, sabe, com cuidado. Eu imagino ela, né? Assim, pouco movimento, devagar, com cuidado, ela pega a estaca, pega o martelo, cuidado para não acordar essa fera, né? A gente sabe fazer, mulher sabe, né? Com cuidado. Quando o filho está dormindo, você vai assim na ponta do pé. Eu lembro quando eu trabalhava fora, o Heitor era bebezinho, pequenininho, 1 aninho, eu já tinha voltado a trabalhar.
eu saía de casa 5 horas da manhã com todo cuidado para ele não acordar. Alguém já passou por isso aqui, né? Ter que sair de madrugada e deixar um bebê dormindo e tudo que você menos quer é que ele acorde, porque o coração fica partido, né? É aquela choradeira, não quer que a mãe vá. Eu lembro um dia que eu saí para trabalhar, eu fazendo tudo na ponta do pé, já deixava a roupa separada, né? Tudo arrumadinho para não fazer barulho. E um dia quando eu cheguei na porta para sair, o Heitor tinha acordado, ele pequenininho, ele estava com a mãozinha assim na porta, para me impedir de sair. Olha, gente, aquele dia eu fui chorando trabalhar, né? Então, tudo que eu menos queria era que ele acordasse. Eu imagino Jael assim, né? Fazendo tudo sem barulho, poucos movimentos, para que Císera não acordasse. E o coração dela devia estar acelerado, né? Ela devia estar com medinho lá dentro. Ela sabia o que ela tinha que fazer, mas devia estar preocupada. E aí ela faz tudo que ela... E aí eu quero dizer algo para você. Mesmo com medo, querida, faça. Mesmo com medo, obedeça. Mesmo com medo, caminhe. Mesmo com medo, faça aquilo que Deus te mandou fazer. Porque quem te garante é o Senhor. Aquele que deu a ideia, aquele que deu o projeto, aquele que deu a estratégia, aquele que permitiu que Císera entrasse na tenda dela, porque Deus deixou. E aí Deus dá sabedoria para ela com medo, mas ela faz o que tem que fazer. Você pode olhar para o lado e dizer para essa mulher que está perto de você, faz o que Deus te mandou fazer, faz o que precisa fazer. Está com medo, mas obedece, não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo te deter, obedece, se mova, caminha, continua obedecendo ao Senhor. E diz que ela pega aquela estaca, pega um martelo e crava aquela estaca na testa de Císera. Olha isso, que mulher corajosa, né? Que mulher ousada, misericórdia. Você teria coragem de fazer isso? E não devia ter ninguém por perto para ajudar. Vai que o plano não dá certo, vai que ele acorda, vai que ela não acerta o lugar que tinha que acertar para matar, né? Vai que ele levanta, Jesus. Ela não pensou em dar errado, ela foi confiante, né? Porque se Deus deu a palavra, se Deus deu a estratégia, se Deus deu o plano, vai dar certo, não tem como dar errado. E aí ela faz, e diz que aquele homem cai, né? Aquele homem poderoso, tão temido, comandante general, né? É derrotado por uma mulher sem expressão, uma mulher sem tanta notoriedade, uma mulher nem tão conhecida, uma mulher que estava quietinha dentro da tenda. Aí você vai falar assim, meu Deus, eu estava quieta aqui na minha casa, e o problema me procura, e o problema me persegue. Querida, se chegou na tua tenda, é para você resolver. Não reclama, age. Aleluia. Meu Deus, Jael faz o que tinha que fazer. E aquele homem cai diante dela ali, né, morto. E aí eu lembrei de uma outra história. Você lembra da história de Davi com aquele gigante? Um menino tão improvável, ninguém dava nada por ele. E ele é usado por Deus, né, para derrubar um gigante tão temido. Olha aqui, né? É a mesma história. E olha como que Deus faz. Jael usa o que para derrotar aquele comandante? Uma estaca. Algo que ela tinha dentro de casa. Algo que ela estava acostumada a usar. E Davi derruba o gigante com o quê? Com aquelas pedrinhas. Algo que ele tinha nas mãos, algo que ele tinha intimidade. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer algo extraordinário, né? Que Deus vai trazer algo de fora. Que Deus vai trazer algo que você nunca viu. Ei, Deus está falando, eu vou usar o que você tem nas suas mãos. Eu vou usar um instrumento que você tem intimidade. Eu vou usar algo que está perto. Que coisa linda. Davi mata o gigante com as pedrinhas. Jael mata aquele comandante com a estaca. Algo que estava perto, algo que era acessível, algo que ela tinha intimidade. E o gigante cai. E o comandante é derrotado. E é assim que Deus vai fazer na tua vida.
Deus vai usar você para colocar fim a guerras que vêm já há muito tempo dentro da tua família, né? Guerras que foram estabelecidas e têm passado de gerações, histórias que se repetem. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã? Deus vai mudar histórias. Deus vai mudar histórias. Deus vai colocar fim a guerras. E é através da tua vida. É com aquilo que você tem nas tuas mãos. Os instrumentos que Deus tem colocado perto de você. Ah, vai dar muito trabalho. Ah, vai gastar muito. Ah, vai ser muito difícil. Ah, eu não vou conseguir. Não, querida. Está perto. Está perto. A nossa oração precisa ser a seguinte: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa entender. Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir as estratégias de Deus, né? E que se manifeste na terra, aquilo que já está lá no coração do Senhor. Atraia o céu para a terra, né? Traga para aqui, para a terra, para dentro da tua casa, aquilo que já nasceu no coração de Deus. E o Senhor vai te dar sabedoria. Quantas mulheres sábias, como a mulher de Provérbios 31, estão aqui neste lugar? Mulheres que ouvem ao Senhor, mulheres que veem aquilo que o Senhor vê, mulheres que têm visão espiritual, mulheres que são sensíveis. Porque às vezes as coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos e a gente não está vendo. Às vezes o Senhor está falando e a gente não está ouvindo. Por isso que é tão importante a gente estar nesse ambiente de paz. Jael estava num ambiente de paz, de silêncio, e é assim que a guerra é vencida, né? O Senhor tira aquele homem daquele ambiente barulhento de guerra, traz ele para dentro da tenda, um lugar de silêncio. Ali Jael pode ouvir a voz de Deus, ali ela pode perceber, ali ela pode obedecer, e ali o inimigo é vencido. E aquele homem cai diante dela e morre, né? E aí, depois que já está tudo pronto, diz que chega, né? O homem poderoso do exército, né? Vem ele, cadê? Onde está? Está aqui. Depois que já está tudo resolvido. E aí ele fala aqui, olha só, se a gente continuar lendo, no versículo 22, e eis que surge Baraque, né? O comandante do exército, perseguindo Sísera. E Jael, então, imagino ela, né? E ela sai da tenda, então, sai ao encontro, plena, linda, maravilhosa, já está tudo resolvido. Vem um homem esbaforido, procurando o inimigo, e vem ela ao encontro dele e anuncia: vem, e eu te mostrarei o homem que procuras. Querida, eu quero dizer para você, você será aquela que vai anunciar boas notícias. Portadoras de boas notícias, portadoras de paz. Amém? Eita, isso é poderoso demais. Nós não seremos daquelas que vão sair correndo, gritando, anunciando caos. Não! Você vai anunciar paz, portadoras de boas notícias. Toma posse dessa palavra. Creia nisso. Eu não sei o cenário que você está vivendo, eu não sei as guerras que você tem enfrentado, eu também tenho as minhas guerras, né? Como a pastora Lucy já falou aqui, algumas conhecem a minha história, né? Sabem aquilo que eu tenho enfrentado com a minha saúde, já são 8 anos, né? Nós ainda estávamos aqui em Vila Isabel, quando, da noite para o dia, eu acordei e minhas pernas estavam dormentes, né? Foi algo que aconteceu da noite para o dia. Você já foi acometida por algo assim? Você dorme bem e acorda mal? Misericórdia, né? E aí, ali começou uma história. Eu não conseguia nem me mover. Eu lembro eu chegando aqui e era um passinho de formiga, né? Era assim, um passinho assim, devagarzinho. Mas eu não parei. Tem coisas que se levantam para nos parar. Mas surpreenda o inimigo, querida. Não para não, não se entrega não, continua devagar, mas vai. Ah, não posso correr, mas eu caminho. Ah, eu não posso dar um passo largo, mas eu dou um passinho de formiga, mas eu vou. E era assim que eu chegava aqui. Hoje eu estou aqui plena, aleluia. Ah, tem dia que eu pulo, né? Oh, Jesus, só no altar, querida, porque essas coisas só no altar, né? Que eu pulo, aí depois eu falo, pastora, como que você fez isso? Ah, foi Deus, né? Aleluia.
mas é o Senhor, né? Recebi um diagnóstico depois de muitos médicos, muitas idas e vindas a muitos médicos, até que eu recebi um diagnóstico. Você tem esclerose múltipla. Há 8 anos atrás, há 6 anos atrás, quando eu recebi esse diagnóstico, era uma doença que não se era tão falada e nem tão conhecida, e hoje algumas pessoas ainda não sabem o que é. É uma doença que atinge o sistema nervoso central, impede a transmissão dos impulsos nervosos e a pessoa fica paralisada. E olha eu aqui. Aleluia! Glória a Deus! Para contradizer todo diagnóstico, porque a última palavra é do Senhor. Ah, Deus podia ter te livrado disso, pastora. Como uma vez eu ouvi, alguém botou a mão na cintura e falou, encheu a boca para falar assim, pastora, né? Porque nessa hora que o inimigo se levanta para afrontar a gente, ele lembra quem nós somos, né? Ah, você é pastora? É mesmo? Pastora e está passando por isso? Ah, é você uma serva do Senhor e está enfrentando essa guerra? Ah, você ora e está passando por isso? Levita, você faz... Ah, querido... No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Né? E alguém chegou para mim e falou, pastora, você não tem isso. Aí eu olhei para ela e eu falei assim, querida, eu não vou negar um diagnóstico pelo qual eu busquei por ele tanto tempo. 2 anos, muitos médicos, eu pedindo, Senhor, me mostra o que eu tenho, porque ninguém sabia. Ah, é coluna, né? Faz fisioterapia e nada resolvia. Toma remédio e não melhorava, né? Pior coisa é, você faz e nada acontece. Eu falo assim, eu quero um diagnóstico certo. Me mostra o que eu tenho. E aí eu recebi um diagnóstico e agora eu vou dizer, não tenho? Eu não vou negar um diagnóstico. E eu não vivo pelo diagnóstico. Eu não caminho pelo diagnóstico, eu caminho por essa palavra. Ela que me sustenta, é a palavra do meu Deus, a última palavra é dele. Ah, eu tenho isso aí? Ok, o que tem que fazer? É para eu ir no hospital? É para eu fazer exame? Misericórdia, cadê Poliana? Está ali. Cadê Poliana? Está aqui? Não sei onde que ela está. Poliana, uma bênção na minha vida, né? Eu precisava fazer uma ressonância magnética. Quem já fez esse exame? De entrar naquela máquina terrível, né? Fechada, parece que você está sendo enterrada viva. Eu tinha que fazer aquele exame, aí eu falei, não vou conseguir fazer isso acordada. Eu vou fazer sedada, né? Me dá um negócio para eu dormir, eu só vou ver quando eu acordar, eu já acabou. Aí um dia a Poliana falou para mim, pastora, ela trabalha, não sei se ela ainda trabalha lá em Alcântara, né? Vem aqui, pastora, deixa que eu vou fazer esse exame. Eu falei, é tão bom a gente ser cuidada, né? Nesses momentos de guerra, das nossas guerras internas, dos nossos medos. Você ter alguém que segura a tua mão e fala, vem cá, eu estou contigo, deixa que eu te ajudo, eu cuido de você. E eu fui. E ela me ensinou umas estratégias. Ela falou assim, você vai tomar esse remédio aqui meia hora antes. E eu fiquei assim meio sonolenta e fui. Ela deixou o pastor ficar comigo. Ai, gente, eu adoro massagem. E eu me aproveitei, porque eu fiquei 2 horas dentro da máquina. Misericórdia, né? 2 horas dentro daquela máquina. Mas eu fiquei assim meio dormindo, meio sonhando, né? E ele fazendo massagem nos meus pés. Aleluia! Glória a Deus, eu sabia que Poliana estava lá comigo, o pastor ali segurando, massageando meus pés, o Senhor estava comigo, e Ele coloca pessoas do nosso lado para nos lembrar que Ele está com a gente, que pessoas que cuidam, né, que são instrumentos de Deus para cuidar, para nos abençoar. E aí, querido, é esse processo que eu tenho vivido com a minha saúde. Todo mês eu tenho que ir lá no hospital, fui lá, quinta-feira, depois você vê, tem uma marquinha aqui na minha mão, né? Todo mês eu preciso ir ao hospital, tomo um medicamento, que cada dose desse remédio custa mais de 10 mil reais. Jesus, eu falo que eu estou valendo um dinheiro. Não, todo mês 10 mil reais. Pastora, você paga isso? Não pago nada, porque Deus cuida de tudo. Glória a Deus que tem um plano de saúde, né? Aleluia. Se não tivesse, eu ia para o SUS e eu ia tomar o remédio, porque Deus cuida de mim. Hoje eu faço tratamento aqui no Pedro Ernesto, venho lá de Mesquita, venho para cá. Mas por que você vem para cá tão longe? Porque Deus abriu essa porta, porque esse hospital é um centro de referência no tratamento dessa doença. Tem mais de 400 pacientes, eu sou tratada por uma equipe de neurologistas, não é um médico. Eu tenho um monte de médico
médico que cuida de mim ali, né? Tem uma em especial, a doutora Camila, que foi esse instrumento de Deus. Eu marquei a consulta no consultório dela, na Tijuca. Né, uma mulher conceituada, muito boa, vai lá que ela vai te ajudar. Eu já tinha ido um monte de gente, né? Um monte de médico que fala, ouvia a minha história e fala, não posso te ajudar. Vai em outro, vai em outro, vai em outro. Vai na doutora Camila, aqui na Tijuca. Marquei a consulta. Quando estava chegando o dia da consulta, ela me liga, olha, infelizmente não vou poder te atender, porque eu vou ter que fazer uma viagem, vou para um congresso. Mas, se você quiser, eu atendo lá no Pedro Ernesto. Eu falei, o quê? Ninguém me ajudava a entrar naquele hospital, ninguém me dizia como. Aí Deus usou, olha como Deus move situações, né? Deus me conectou a esta mulher. E ela falou, se você quiser, eu te atendo no Pedro Ernesto. Eu falei, aleluia, glória a Deus, eu vou. Daí vim correndo, linda, querida, eu vim, né? Toda bonita. Acho que eu ousei até botar um sapato assim, sabe? Mais alto, linda, maravilhosa, plena. Entrei naquele hospital, fui atendida, né, por ela, e ela tem cuidado de mim. Porque assim, né, quando eu chego lá é o médico da vez. Eu não posso escolher quem vai me atender, mas glória a Deus que tem um monte de médico ali. E aí, sempre que outro médico me atende, ela vem, né? Aí ela vem olhar, ela olha meus exames, vê como eu estou. E glória a Deus, que Deus tem cuidado de mim. Os médicos olham os meus exames, olha para mim, olha para o papel e manda, eu falo que é um desfile, né? Vem! Aí ele fica os médicos ficam marcando no relógio. Vem! Aí eu vou, né, para aquele corredor do hospital. Volta, abaixa, levanta. Você está enxergando? Tô, doutor. Não, tem certeza? Tá vendo? Estou vendo. Aleluia, glória a Deus. Aí a médica falou assim, não estou entendendo. Porque o que está escrito nesse papel não condiz com o que está diante dos meus olhos. E eu falei, glória a Deus. E eu falei, sabe por quê, doutora? Porque eu sou um milagre. Porque eu sei que se Deus quisesse, Ele mudava o diagnóstico, porque Deus é Deus. Mas eu falo assim, é tão tremendo, né? Quando eu tenho um papel que diz que não era para eu estar andando, não era para eu estar enxergando. Esses dias eu cheguei lá, tinha uma menina de 28 anos, quase a minha idade, assim, né? 28 anos, na cadeira de rodas, e ela estava tentando beber água, que a mãe dela tinha ido levar um papel, e ela tentando chegar o copo na boca, e ela não conseguia. A mão dela tremia, ela não conseguia levar o copo de água na boca. Ela não podia andar, ela não podia fazer nada sozinha. Acho que ela tem 4 filhos. Naquela condição. E eu olhava para aquela moça e eu comecei a ajudar ela e eu olho para mim. Eu falo, Senhor, muito obrigada. Nós já falamos aqui hoje sobre gratidão. Eu não reclamo, eu só agradeço. Porque quando eu olho para as pessoas e eu vejo como eu poderia estar paralisada, sem enxergar, em cima de uma cama, sem poder me mexer sozinha, dependendo de outras pessoas. E eu estou aqui, querida, para a glória de Deus, porque Deus tem um propósito. Olha, não é porque Deus me ama mais do que aquela moça, não, mas é porque Deus tem um propósito na minha vida, né? Porque Deus tem me usado para falar daquilo que eu tenho vivido, daquilo que Ele tem poder para fazer. É para aquele que crê, é para aquele que confia, é para aquele que se coloca à disposição do Senhor. E aonde eu entro, aonde eu vou, aonde eu chego, eu tenho falado daquilo que o Senhor tem feito, esse Deus de maravilhas, esse Deus poderoso. Eu não sei se eu contei aqui já, né? Mas eu ando muito de Uber, né? Porque o pastor fala, não vai de ônibus. E eu sei que é cuidado, é preocupação, porque a única coisa, né, a única sequela que ficou de um único surto que eu tive, glória a Deus por isso, porque esse remédio não permite que eu tenha outros surtos, né? Algumas pessoas têm, mas eu não tenho, aleluia, né? E a única coisa que eu sinto é uma falta de equilíbrio, né? Eu fico um pouco desequilibrada, algumas quedas, algumas marcas, né? Mas glória a Deus. E aí o pastor fica com medo, ele fala, não vai de ônibus, vai de Uber, né? Então o carro me pega na porta de casa e eu vou, ando para lá e para cá. Tudo que eu faço, amor, estou indo ali, tá? Estou saindo. Para ele ficar calmo, né?
tranquila. Eu falo, tô indo, tô no Uber, cheguei, tô voltando, aleluia. E eu vou, ando para cima e para baixo de Uber, mas eu vou, né? Não ando de ônibus. E aí a única coisa que acontece são essa falta de equilíbrio, algumas quedas, mas só isso, nada mais. Podia ser muito pior do que é, e eu só glorifico a Deus, porque eu sei que Deus tem propósito. E aí, numa dessas idas e vindas, eu entrei no Uber, né? E aí, eu sempre falo, Senhor, me ajuda, me dá uma estratégia. Eu só preciso de uma deixa para eu começar a falar, né? Para eu contar daquilo que o Senhor tem feito. E o moço falou alguma coisa, aí pronto. Eu falei, agora. Né? Eu comecei a contar, não, porque... Então, eu fui diagnosticado com uma doença, e aí começa a história toda. Aí, de repente, eu contando a história, ele me olhou pelo retrovisor. Eu falei, Jesus, o que eu falei agora, né? O que será, né? E aí, ele olhou para mim e ele falou assim, eu já levei você. Você já me contou essa história. Eu falei, misericórdia. Eu já ouvi essa história. Eu falei, sério? Mas eu não lembro do senhor. Ele falou, porque a minha esposa tem fibromialgia. E aí ele se identificou com a história. Aquilo marcou a vida dele. Eu nem lembrava dele, querido, mas o nosso testemunho marca. É poder de Deus. É para que outras vidas sejam edificadas, sejam abençoadas, para que guerras sejam encerradas, para que pessoas também desfrutem daquilo que nós temos vivido, para que pessoas tenham a paz que você tem, a paz que excede todo entendimento. É só para dizer assim, eu tenho e você não tem. Eu posso, você não pode. Você está aí na cadeira de roda, eu estou aqui em pé. Não, não é sobre você, não é sobre nós, é sobre Ele. É para que o nome do Senhor seja conhecido, o poder de Deus seja estabelecido no meio da tua guerra e no meio da guerra daqueles que estão perto de você. Porque a guerra é encerrada. Não só dentro da tenda de Israel, acaba ali, mas todo Israel é abençoado através daquilo que Israel vive dentro da casa dela. Querido, eu quero profetizar sobre a tua vida. Aquilo que Deus vai fazer dentro da tua casa, não vai ficar só ali dentro. Císera morre dentro da tenda, mas todo mundo fica sabendo o que Deus fez dentro da tenda. E assim vai ser na nossa vida, na nossa casa. Aquilo que Deus vai fazer dentro da nossa casa será conhecido, para que outras pessoas também recebam a paz, para que outras pessoas vivam a bênção de ter esse Deus poderoso cuidando da nossa vida. Porque não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre quem Ele é sobre o que Ele pode fazer, é sobre o reino de Deus, é para que o reino de Deus cresça, é para que o reino se expanda, é para que outras pessoas recebam aquilo que nós temos. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque Deus tem um propósito. E quando a gente se coloca ao dispor do Senhor, como essa mulher fez, né? Eis-me aqui. Senhor, pode me usar. Senhor, usa aquilo que eu tenho dentro da minha casa, usa aquilo que eu tenho perto, usa aquilo que está ao meu alcance. Às vezes a gente acha que vai ser algo extraordinário que Deus vai fazer. Né, Deus vai abrir o céu. Ei, nas coisas simples, nas coisas pequenas, nas coisas cotidianas, Deus usa você. Tudo que a gente precisa é estar atenta para perceber as oportunidades. Jael percebeu a oportunidade, bateu na porta dela, né? E quantas oportunidades também não têm batido na nossa porta e a gente não tem percebido? Oportunidades de pregar, oportunidades de falar. Ontem, nós moramos ali, né, onde a gente mora, a vida toda. Quando eu nasci, a mãe dele já morava em frente à minha casa. Ele está aqui, tá, gente? A mãe dele morava lá e ela fala assim, ela me chama de Belinha. Ela fala, Belinha, você era o bebê mais lindo da rua. Ela me ama, é minha sogra, tá, gente? Olha que coisa que Deus faz, né? E aí, a gente conhece todo mundo ali. Heitor sai na rua, todo mundo conhece ele. Ele fala, caramba, todo mundo conhece vocês aqui. Eu falo, que bom, você fica esperto, né? Qualquer passo fora, a gente fica sabendo. Aleluia. É uma benção esse menino, gente. E aí, todo mundo conhece a gente. E ontem eu saí, né? Fui na rua receber alguma coisa lá no portão. Em frente à minha casa tem um jogo do bicho. Aqui tem isso?
Tem também, não é só lá na Baixada, não, né? Ah, Vila Isabel, né? Pensei que fosse só lá em Mesquita. Aí, em frente à nossa casa, tem o jogo do bicho. E é uma bicheira, tá? É uma mulher. Ela chega toda maquiada, no salto, e vai lá para o escritório dela. Aí, eu estava no portão, ela me chamou. Ô, vizinha! É comigo? Ô, pastora, vem cá. Gente, eu entrei no jogo do bicho. Eu falei, Jesus, me cobre com o teu sangue. Eu fiquei de costa para a rua. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí ela falou para mim, pastora, você pode fazer uma oração por mim? Eu falei, glória a Deus. Porque eu não sou pastora só na igreja. Eu sou pastora lá na minha vizinhança, na minha rua. E eu fui orar ontem lá no jogo do bicho. Ela me contou a história dela toda. Eu ouvi, né? Ouvi, falei, preguei. E ela teve que me ouvir também. Me chamou. Teve que ouvir. E aí eu orei e fui embora. Falei, Deus te abençoe, querida. E fui para minha casa. Eu entro no bar. Outro dia eu estava sentada na porta do botequim. Ainda bem que não tinha nenhum copo de cerveja na mesa, né? Jesus me livra. E é assim que a gente faz, querida. A gente precisa ser luz. A gente precisa ser sal. Né? As pessoas precisam olhar para nós e pedir socorro. Como aquele homem foi para dentro da casa de Jael pedir socorro, né? Que as pessoas encontrem em nós refúgio, encontrem palavra de salvação, palavra de vida eterna. Nós somos instrumentos de Deus para abençoar. Através de Jael, um povo foi salvo, um povo foi liberto, uma guerra foi encerrada. E é isso que Deus quer fazer através da tua vida e através da minha vida. Encerrar guerras. Você crê nisso? Você pode se colocar de pé no teu lugar? Crendo nessa palavra que Deus te trouxe aqui nesta manhã. E essa palavra de Deus para nós. Deus tem nos levantado para encerrar guerras. Nós não somos mulheres rixosas. Nós somos mulheres sábias. E Deus vai usar a cada uma de vocês aqui para colocar fim a guerras. Você recebe essa palavra? Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa palavra? Amém? Você pode fechar os teus olhos aí? Eu queria que você apresentasse ao Senhor agora a tua guerra, né? A guerra que tem sido instalada lá, talvez na tua vizinhança. Misericórdia, né? Ah, pastor, aquele vizinho enviado do inferno para roubar minha paz. Jesus, tem misericórdia. Ah, pastor, aquele marido, meu filho. Ah, o meu chefe, misericórdia. Aquela mulher que me persegue lá dentro do meu trabalho. Apresenta ao Senhor, sabe, o que você tem nas tuas mãos, o que você tem nos teus lábios, é a palavra de Deus. Usa aquilo que você tem nas tuas mãos, está perto, é aquilo que é acessível. Usa e fala, Senhor, me ajuda, Senhor, abre meus olhos, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, abre os meus ouvidos, Senhor, me faz sensível à tua voz, Senhor, me dá estratégia. Senhor, me faz ver o que nunca ninguém viu. Ah, esse comandante foi vencido, querido, com um copo de leite, um cobertor, uma cama quentinha, uma mulher ali cuidando dele. Algo que era inesperado, improvável. E ele pega no sono e ele dorme. Dorme para nunca mais acordar. Porque é assim que Jesus vai fazer, é assim que o Senhor vai fazer. Ele vai colocar fim a guerras, gigantes serão derrubados para nunca mais levantar. Às vezes a gente acha assim, será que acabou mesmo? Será que esse gigante vai levantar? Será que eu vou voltar a viver? Será que esse diagnóstico agora é de verdade? Será que eu estou curada mesmo? Será que eu posso? Será que eu posso ser feliz? Querida, Jesus é assim, Ele faz de uma vez por todas. Creia nisso, que essa guerra será encerrada de uma vez por todas. E aí eu nunca mais vou viver nenhuma guerra. Só quando a gente chegar no céu, né? É de fé em fé, de glória em glória, de força em força, de testemunho em testemunho, até que Ele venha. Eu queria te convidar a ser ousada nesta manhã e agradecer ao Senhor. Eu sou grata. Não olhe para o que você não tem, né? Não olhe.
Ei, olha para o que o Senhor tem feito, olha para o que o Senhor já fez, olha para o cuidado que Ele tem tido com a tua vida, Ele tem te sustentado, Ele tem cuidado de você, Ele tem aberto portas. Eu glorifico ao Senhor porque eu tenho acesso aos médicos, aos hospitais, ao remédio, porque nada me falta. Eu agradeço ao Senhor porque eu tenho um marido que cuida de mim, que é tão zeloso, né? Que me monitora. Que isso é chato, né? Não, é cuidado. Eu glorifico ao Senhor pela vida dos meus filhos, que me ajudam, que cuidam de mim. Eu agradeço ao Senhor pela minha igreja. Eu agradeço porque eu tenho pastores que cuidam de mim. Eu agradeço pelas amigas que eu tenho. Seja grata, querida, não reclama não. Você pode liberar uma palavra de adoração ao Senhor nesta manhã? Senhor, obrigada porque em meio às guerras eu vejo o Senhor. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que vai colocar fim às minhas guerras. Essas guerras não vão começar dentro da minha casa, mas as guerras serão encerradas dentro da minha casa e através de você. Você não é daquela que começa a batalha, você não é daquela que começa a guerra, você é daquela que encerra a guerra. O Senhor vai colocar a palavra certa na tua boca, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te mostrar a hora certa, o momento certo. Creia nisso. Aleluia. Então agradeça a Ele se você crê, se você recebe essa palavra. Seja grata ao Senhor. Aleluia.